eu brinco dizendo assim, brinco não, falo sério. Uma coisa é eu dizer que sou amigo do rei da Inglaterra, ou trazendo aqui para o Brasil. Uma coisa é eu dizer assim, ó, pô, eu sou grande amigo do Chico Buarque de Holanda. Uhum. Outra coisa completamente diferente é o Chico dizer que é meu amigo. Uma coisa é eu dizer que sou amigo dele, outra coisa é ele dizer que é meu amigo. Tá. O lindo de Jesus não era que Jesus era amigo dos pecadores. O lindo de Jesus era que os pecadores queriam ser amigo dele. Isso é que era legal. Quer dizer, uma coisa é eu dizer assim, pô, eu sou uma igreja que eu sou um pastor que acolhe os necessitados. Que acolhe o necessitado. Outra coisa é o necessitado dizer assim, eu preciso conhecer esse pastor, Sim. que ele vai me acolher. Que é o que acontece com o Júlio Lancelotti, né? Exatamente. A comunidade das pessoas que moram na rua fala, esse padre é o cara que defende a gente, né? Exatamente. É diferente. E aí eu gosto de falar de igreja o seguinte, a nossa reputação tem que corresponder à propaganda que fizeram sobre nós. Ou os conteúdos da nossa existência têm que corresponder à propaganda que nós fizemos sobre nós mesmos. Autopropaganda é feio demais, né, pastor? Porque, lembra no livro de Atos dos Apóstolos, aqueles que transformaram o mundo chegaram até nós? Quer dizer, antes deles chegarem até lá, já tinha chegado a reputação. E quando eles chegaram, eles falaram, é verdade, eles são os caras. Sim. Eu prefiro a tradução que fala, aqueles que têm transtornado o mundo. Eu acho que combina mais com a gente. Tem que incomodar. Cara, uma coisa que ouvindo vocês assim, eu percebo é que o mundo evangélico, assim, também na sua maioria, ele não percebe que a vida tem nuances, né? No sentido de tudo tem que ser muito isso ou aquilo. Sendo que tem assuntos, né? Por exemplo, você pode estar achando a roupa de uma pessoa feia, mas você não chega pra ela e fala que tá feia, né? E às vezes as pessoas tratam as coisas como se fosse tudo muito muito objetivo, né? E tudo muito... E tem coisa que não é assim, né? Porque é igual a questão do que a gente tava falando do escândalo, né? E aí tá falando lá, se incomoda o teu irmão, não sei o que lá, não faça, né? Mais ou menos assim, né? E aí tem gente que fala, não, pô, então... tal coisa, se incomodar o seu irmão, você não pode fazer. Eu falo, pô, então se seu irmão falar que ele se incomoda com você se vestir de branco, você vai só se vestir de preto? Porque a interpretação literal é mais ou menos isso, né? Ela dá a entender que só tem uma possibilidade de ver aquele texto. E meio que não é assim, né? Porque você não consegue também viver pra agradar o irmão, né? É meio complexo essa coisa do escândalo, né? Mas assim, é o tipo da coisa, né? Eu escandalizei o irmão porque ele é imaturo. Isso. Então, eu sempre pensei nisso. O cara é imaturo. Aí eu fico pensando, então eu tenho que moldar minha vida em torno da imaturidade do outro? Dele? Então, não tem como. Cresce, cara. O crente, ele é um crente carnal, então você tem que tomar muito cuidado, porque ele é muito carnal ainda, ele precisa amadurecer mais nas coisas de Deus. Então eu vou passar minha vida inteirinha esperando esse cara amadurecer. Exato. Ele se transformar de carnal em um crente espiritual para poder me entender? Sim. Não. Não, eu tenho que viver minha vida. Agora, você se escandalizou? Cresça, meu amigo. Cresça, amadureça. Porque eu não vou. Por exemplo, eu estou com 70 anos. O Walter é menininho ainda, mas eu estou com 70 anos de idade. Eu vou passar a minha vida inteira me anulando porque tem um irmãozinho ali que se escandaliza se eu fizer isso, se eu fizer aquilo. Então, não tem como, não fecha a conta, né? Não fecha a conta, eu vou passar a minha vida me anulando. Porque, por exemplo... Não, cara, eu quero que você cresça para eu poder viver a minha vida. E esse cara se escandaliza por uma coisa, o outro cara se escandaliza por outra. E aí, o que você vai fazer? Porque, igual, eu conheço um rapaz que ele foi participar de uma igreja, ele tinha cabelo grande... E o cara era guitarrista, assim, o cabelo grande pra ele era importante pra caramba. E chegaram na igreja e pediram pra ele cortar o cabelo. E ele chegou a cortar o cabelo por causa da igreja e ficou triste pra caramba, assim.
e depois saiu dessa igreja. O cabelo tinha tudo a ver com a identidade dele, os caras que ele via na revista, os guitarristas que ele admirava e tudo mais, né? E aí eu pensei, pô, é nesse caso... Porque assim, esse pastor que mandou ele cortar o cabelo usou esse argumento de que alguns irmãos se incomodavam. Então, se alguns irmãos incomodavam, não era pra ele fazer. Só que, cara, se alguns irmãos se incomodam com uma coisa que o evangelho não te cobra, que o evangelho não se incomoda, não é? Você não precisa se privar disso. O irmãozinho é que tem que mudar, né, meu? Não é? Não eu. Fala, os irmãos estão no... Em Gálatas, Paulo dá uma correção assim, fala, ó, vocês estão cobrando coisas que o evangelho não cobra, né? Vocês estão querendo exigir um tipo de comportamento que o evangelho não exige, né? E é sempre conveniente, né? Porque o escândalo é sempre conveniente para quem tem o poder sobre o espaço. Então, o ruim é que ele é sempre a cosmovisão de alguém, né? Sim. E eu já usei esse argumento contra pastores, inclusive, né? Eu estava na discussão com um pastor, ele falando sobre, não, mas isso aqui escandaliza, isso aqui não convém. Aí eu comecei a dizer, tudo bem, pastor, vou mudar de posição, vou não fazer mais isso porque está escandalizando, mas o Senhor me escandaliza em tal coisa. E você vai fazer? Aí começou um constrangimento, né? Tudo bem, eu não tenho problema em parar de fazer, mas faço mesmo. Você está escandalizado porque eu bebi uma taça de vinho, pô, eu estou super escandalizado que você comprou um Land Rover de R$1 milhão. Eu vou parar de tomar vinho, mas eu quero que você compre um carro de até 30 mil. Você vai vender o Range Rover e vai comprar o Corsinha do Boulos. A sua bolsa de 5 mil, você vai vender ela porque me escandaliza a sua bolsa de 5 mil. Você tem uma bolsa aí que... Né, você comprou uma bota de cobra de piton que custou $30 mil num país de gente miserável, isso me escandaliza. E você muda. Pra quem não... Você pegar aquele Dr. Baracate lá, você comer açúcar escandaliza o cara. Porque ele é de uma filosofia que açúcar faz mal pra caramba e tal. Você não ir na academia escandaliza ele, né? Mas tudo isso acontece por conta da nossa falta de independência da leitura bíblica. Eu acho que você iniciou o programa aqui, né? Falando, acho que da coisa fundamental. A maneira como a gente recebe o texto bíblico. Porque, querendo ou não... A gente tenta descontextualizar isso, que nós somos o povo de quê? Da fé. Nós somos o povo da fé em Jesus. Temos Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mas, historicamente, né, principalmente o protestantismo, nós somos o povo do livro. Do livro. Do livro. O livro é o nosso Deus. A gente não crê em Jesus, a gente crê no livro. E aí o problema de crer no livro é que a gente não consegue questionar esse livro, né? Voltando para o início da discussão, é porque eu me lembrei de um exemplo que eu gosto muito de dar, que eu nunca entendi isso na Bíblia, né? E aí, quando eu fui fazer teologia e quando eu fui estudar teologia com o Carlos Mesters, é um autor, né? Comprem todos os livros dele. Inclusive, é material básico da Bethesda. Carlos Mesters. Ele tem vários livros de como ler a Bíblia. Leitura popular da Bíblia. Então, um dos livros mais famosos dele, que é Por Trás das Palavras, ele vai fazendo aquele jogo de você entender o panorama histórico de como aquele texto foi surgindo. E aí uma coisa que eu sempre questionava é por que Jesus briga tanto com os fariseus, por que Jesus fala que vai destruir o templo, eu não entendia. Aí eu fui ler o Antigo Testamento inteiro, e aí a gente sempre fala na igreja que nós temos que descontextualizar algumas coisas que acontecem dos heróis das pregações, o heroísmo da pregação. Sim. José do Egito, o grande herói. Aí eles vão usar a história do José e vão contextualizar com a sua história. Assim como Deus honrou José lá, Deus vai honrar você. Sim. E todo mundo, aleluia. Mas espera aí, vamos ver o que aconteceu na história de José. Eu estou citando José, mas eu vou citar uma coisa posterior. Esdras e Neemias, que eu adoro esse exemplo. Deus mandou com que eles reconstruíssem o templo e o muro, as muralhas. Aí os pregadores, quando vão usar os exemplos, né, de que precisa construir alguma coisa na igreja, um projeto, usam o texto. Então, tudo bem aplicar o texto nisso. Mas aí eles reconstroem o templo, reconstrói os muros, passa lá um período de 400 anos, vem Jesus e fala, não pedi templo nenhum, eu sou o templo vivo, e depois de 3 dias eu vou destruir esse templo. Isso. Mas que gap é esse? Aí quando você vai estudar teologia de verdade, esse texto de Esdras e Neemias, será mesmo que foi Deus que pediu para construir um templo, porque em nenhum momento ele quis o templo? Não, Deus nunca quis o templo. Nunca quis um templo. Nunca, nunca, nunca. E aí, quem quis o templo? Como nunca quis um rei.
Quem teve a ideia do templo foi Davi, eu acho, né? E aí Salomão construiu, E Deus disse, olha, tá bom, relutantemente, né? Nem queria Davi. Mas você não vai construir porque suas mãos estão sujas de sangue. Sim. E aí Salomão construiu o templo megalomaniacamente. Mas aí ele deu as ordenanças, não deu? De como tinha que construir o templo? Deus, né? Quer dizer... A literatura do texto vai dizer. Entendi, sim. O escritor disse. Os escritores dizem, mas o templo de Salomão foi o que quebrou Israel e levou Israel à bancarrota, né? Porque ele gastou o que tinha e o que não tinha na construção daquele templo. Depois foi reconstruir a cidade, reconstruir muros e palácios, e aí levou Israel à bancarrota. Teve uma disputa se devia nos herdeiros, né? Roboão e Jeroboão, se devia ou não aumentar os impostos. Houve uma guerra civil que Israel rachou para sempre, que nunca mais uniu. Em Israel do Norte, que ficou chamado de Israel, e Israel do Sul, que ficou chamado de Judá. E nunca mais uniu. Sim. Nunca mais uniu. Uma das primeiras coisas que Jesus faz já é tirar o templo, né? E aí Jesus chega e diz, olha, esse templo, o verdadeiro templo é aquele que é humano, né? É interno, cada um. Cada um, né? Há uma disputa no Antigo Testamento entre a ideia do sacerdote e do profeta, né? Uhum. Porque, inclusive, nem o sacerdote era para existir. Era uma religião nômade, uma religião onde Deus se revela a Abraão. Religião de Abraão, Isaac e Jacó, uma religião familiar, onde Deus se revela no campo. E essa religião ela vai se desenvolvendo, e aí depois ela vira a religião da cidade, aparece um sacerdote, aí tem que construir um templo, tem que guardar mantimento, tem que manter o templo. Isso vai se desenvolvendo. Voltando para Esdras. Eu adoro a história de Esdras porque eles estão no cativeiro babilônico, tá todo mundo expulso, né? Tá todo mundo vivendo fora, porque Babilônia invadiu, pegou os nobres e eles estavam morando fora. Começam as sinagogas. Por que começam as sinagogas? Porque o templo foi destruído, não tem templo. Então começaram as sinagogas, que eram pequenos grupos e pequenas casas que falavam e mantinham a tradição. Quando a Pérsia invade a Babilônia e ganha, o que acontece? O rei da Pérsia libera que Esdras volte para Jerusalém e eles vêm trazendo o livro. E aí, esse é o grande ponto para mim da nossa leitura da Bíblia. Porque antigamente tinha uma validação muito grande de quem no Antigo Testamento? Os profetas. Os profetas eram muito respeitados. Eles falavam muito em nome de Deus. A partir de Esdras não existe mais profeta. Eles matam os profetas. Porque Esdras ele vence o regente civil, né? Ele vence o governador ali, o prefeito lá, a pessoa que manda civilmente, ao mesmo tempo que ele é o sacerdote. Então a figura do sumo sacerdote surge aí. Então a mesma função religiosa é a função que toma conta da cidade. Aí, então a gente tem um problema, porque o poder todo é concentrado da igreja e do Estado num lugar só. Então a gente tem um primeiro período de Israel que o sacerdote, entre aspas, ou o rei ou o governador é a mesma pessoa. E aí Jesus vem quebrando tudo o que aconteceu ali. Para mim, quando Jesus fala que ele vai destruir o templo em 3 dias que não serve para nada, ele está questionando toda essa narrativa de Esdras que era preciso construir um templo. Não era. O texto diz que precisa. O texto usa o nome de Deus. Mas o escriba, a pessoa que registrou aquilo, não está de acordo com Jesus. Ou Jesus está mentindo, ou Esdras está errado. Não tem como os dois estarem certos. Porque um contradiz o outro. Deus pediu o templo ou Deus não pediu o templo? Ou Deus mudou de ideia? Aí a gente entra num outro problema teológico. Deus muda de opinião, Deus não era... Foi relutante, né? Deus não era o mesmo ontem. Não, Deus foi relutante, né?